Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Hoje nós estamos tratando dos temas controvertidos do direito de família. Para continuar nosso papo, Débora, vamos começar com a guarda compartilhada, que também é outro tema que dá muito pano para manga, né? Muitos juízes consideram que é uma boa, e enquanto outros acham que só faz bagunça na cabeça da criança, né? Então, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse o que é a guarda compartilhada e como ela funciona para as pessoas que estão em casa e desconhecem o assunto, e depois se posicionasse. O que você acha? Bom, a guarda compartilhada, ela é um instituto que veio com o Código Civil de 2002 e ela permite que ambos os pais, o pai e a mãe, quando da ruptura, quando da separação, eles continuem sendo responsáveis por esses filhos. E quando numa guarda unilateral, somente um fica responsável e o outro tem os seus deveres e os seus direitos. Então, vamos pensar. Quando a gente fala que um casal separou-se e a mãe ficou com a guarda da criança, o pai terá o dever de pagar os alimentos e terá o direito de visitá-la. Porém, a responsabilidade maior, a guarda dessa criança pertence à mãe. Quando você fala responsabilidade maior, por exemplo, pensar num adolescente, provocar um acidente, aquela responsabilidade dos pais, ela recai só sobre a mãe? Não, aí a gente entra na parte de responsabilidade civil, o dano, né, que fala... aí eu então, entendo. na verdade, quem tem a guarda tem que responsabilidade diferente de quem não tem a guarda? Olha, eu acredito que seja assim, ele tem a responsabilidade de zelar por uma boa educação desse filho, ser responsável se o filho está realmente indo para a escola, se ele está fazendo com os seus deveres, né, enquanto está lá com a sua mãe, né? Então, assim, a responsabilidade, por mais que em caso de dano, né, ambos poderão ser responsabilizados, eu entendo que a gestão da vida dessa criança pertence mais ao seu guardador, àquele que está, né, com a guarda daquela criança. Ao passo que quando o filho vai para a casa do pai no final de semana, quem deve cuidar e zelar dessa criança é o pai. Então, de qualquer forma, a guarda já é compartilhada, só que no sistema tradicional, a mãe tem a guarda naquele período, vamos imaginar, durante a semana, e no final de semana está sob a guarda do pai? Se estiver com o pai, sim. Entendi. Tá? Agora, quando nós tratamos, primeira coisa, guarda compartilhada, o casal tem que estar nas mil maravilhas. Nós não podemos pensar num casal que está se separando e estão brigando. Mas quando a pessoa já está se separando é porque nunca está nas mil maravilhas, E aí né? é que a gente vai entrar porque se tivesse tudo bem, não separava, né? É aí que a gente vai entrar na parte que os juízes são contra. Por quê? Para uma guarda compartilhada dar certo, o casal não pode estar brigando. E não usar o filho como pretexto de briga entre o casal. Então, o que é a guarda compartilhada? O filho ficará um tempo com o pai e outro tempo com a mãe. Mas sem definir qual é esse tempo. Não, eles já colocam. Então, durante a semana, aí não é direito de visita, é realmente a guarda. Então, durante a semana ou durante 15 dias, já vi sentenças nesse sentido. Durante os primeiros 15 dias do mês, o filho fica na casa da mãe. Nos outros 15 dias, o filho fica na casa do pai. Ao passo que tem que ter um quarto para ele na casa da mãe, na casa do pai. E também, ambos devem morar próximo da escola. Né? Então, você vê, existem muitas dificuldades para a gente estabelecer aí. E o casal é Como coisa assim, de morar novela. Perto da escola? Se a pessoa não tem jeito de morar perto da escola, mora longe. Então, aí como que a criança... E se a criança não vai conseguir chegar naquela escola que ela estuda? Não dá para ter guarda compartilhada. Mas nem quando a guarda é unilateral, você pode exigir que a pessoa more perto da escola. Não necessariamente. Estou falando assim, ela consegue morar. Então, mas nós estou falando em relação a você ter essa possibilidade de ambos participarem efetivamente da educação e da vivência na vida desse filho. Raquel, você acha que funciona bem isso? Na visão, assim, um aspecto sobre a educação mesmo dessa teoricamente, criança. assim, é uma proposta
interessante, bonita, quase ideal, né? Pensando nos pais, ainda mantendo os vínculos com a criança, os laços com a criança. Eu acho que tem um aspecto interessante de reduzir a ansiedade da criança com a separação, de reduzir a culpa dela, de ter que escolher um dos dois, de participar desse processo de decisão em escolher um e excluir o outro, que pode gerar muito conflito e culpa para a criança. Você minimiza isso, porque a criança vai continuar fazendo parte da vida dos dois de modo igual. Eu acho que esse discurso vem para a criança e ameniza um pouco as ansiedades com relação a isso. Acho interessante o fato dos dois pais, né, dos dois lados, poderem reconstituir suas vidas sem se sobrecarregar com uma responsabilidade quase que exclusiva. Geralmente a mãe acaba ficando responsável pelas crianças, o que impede que ela restabeleça, ou pelo menos dificulta que ela restabeleça a vida afetiva, a vida social, enquanto o parceiro que ficou sem a guarda acaba tendo mais regalias nesse sentido. Então é quase que aí uma condição teoricamente muito interessante. Muito bonita. Mas na prática a gente precisa pensar em todos os empecilhos que isso sugere, em todas as dificuldades que isso Porque gera. na vida real, o que a gente vê, na grande maioria das vezes, é que depois que o casal se separa, a criança passa a ser um mecanismo de barganha, não é? Eu acho que além disso, mesmo quando... eu acho que aí é uma condição ainda mais difícil, né? Ainda pior. Pensar que essa criança vai ser alvo de chantagem na casa de um ou de outro. Mas só o direito à visita já pode também gerar essa situação. Eu acho que a guarda compartilhada, o maior desafio que gera é ter uma coerência na educação dos dois, né? Nas estratégias de educação, nos princípios de educação de um e de outro, para não ter, como ela disse, uma situação de 15 dias na casa de um, na casa da mãe, uma rotina e princípios educacionais diferentes e quase opostos à casa do pai nos outros 15 dias. Isso certamente vai gerar uma confusão muito grande para a criança e vai ensiná-la, vai favorecer que ela vá sempre achando os mecanismos de maior facilitação. O que ela consegue mais com quem, e eu acho isso muito arriscado. Raquel, até algum tempo atrás, assim, já há bastante tempo, logo com o advento do divórcio, a gente ouvia muito falar que filhos de pais separados são um problema. Depois, uma vez eu vi um trabalho que meio que justificava esse dado inicial, porque logo após o divórcio, como aquelas situações todas que eram de casamentos infelizes foram regulamentadas, então houve muito divórcio, né? A criança, ela apresentava problemas, segundo esse artigo que eu li, não porque os pais tivessem se divorciado, mas porque ela já tinha presenciado aquela vida de desamor, de distanciamento, de agressões recíprocas. Então ela já tinha vivido tudo aquilo, e aí com o divórcio, então ficou marcado que essas crianças tinham problema por causa do divórcio. Só que hoje o divórcio se tornou uma coisa muito mais natural. Você acha até que ponto, se é que existe esse prejuízo emocional, os filhos de pais separados, eles são mais propensos a ser problemáticos? Olha, Nini, eu não generalizaria dessa forma. Existe pesquisa séria, confiável, que aponta nesse sentido? Não que eu tenha acesso, não que eu tenha acesso. Eu acho que o problema não está na separação, mas na forma como a educação dessa criança vai sendo conduzida e de, como você disse, do que ela vivencia dentro de casa. Eu posso ter um casal que permanece juntos nesse mesmo cenário de guerra dentro de casa, de conflitos, de agressão verbal, de agressão psicológica, física, e essa criança vivenciando tudo isso, ela está tão vulnerável, ou até mais, do que um casal que efetivamente se separa e resolve o seu problema, entende? Então eu acho que a forma como o casal maneja o conflito é o problema. Te interrompendo só porque você tocou num ponto interessante, não tem uma coisa que as pessoas dizem e que eu acho às vezes que é certo, que os filhos preferem os pais brigando do que separados? Olha, isso é uma coisa do senso comum, né? Sim. Muitas vezes até as pessoas ficam num casamento infeliz com essa desculpa, com esse argumento, que é melhor você estar ali, bom, pelo menos estar ali, sabe? A gente não tem mais relacionamento, mas pelo menos estamos ali, vamos criar os filhos juntos, né? Essa é uma coisa assim, e a gente escuta muita gente falar, às vezes até crianças mesmo falando, pode ficar brigando, mas eu quero meu pai e minha mãe juntos.
Olha, Nínive, eu até imagino que isso possa de fato acontecer e os filhos preferirem essa situação não necessariamente garante que isso vai ser o melhor para ela. A gente sempre tem a tendência de preferir aquilo que a gente já está vivendo porque é conhecido. É melhor então, a certeza da infelicidade do que o risco do novo. Exatamente, que eu já conheço, isso é ruim, muito do ser humano mesmo, mas eu já sei como lidar. Então, apesar de ser muito ruim, eu tô meio que numa zona de conforto. É muito do ser humano preferir a certeza absoluta da infelicidade ao risco do novo. Do desconhecido. Ainda que o novo possa ser bom. Exatamente. É muito engraçado o ser humano nesse Exatamente. sentido. Então, por mais que é acomodado, é né? uma questão de acômodo, com certeza, de acomodação. Eu particularmente acredito que é possível, sim, que exista um divórcio em que as pessoas, os pais, consigam dialogar. Eu acredito... Só se os dois quiserem a separação. Então, quando um já não aguenta mais o outro, os dois já têm namorado, aí dá certo. Mas quando um ama este homem e o homem não ama mais essa mulher, ou vice-versa, na minha opinião, é uma questão de maturidade. Ai, Breno. Nível de consciência. Hein? Ó, falou o homem. É o homem. É verdade. A parte racional, né? A parte preciso ser racional quando nós estamos lidando com os interesses de uma criança. Só é racional aquele que quer sair do casamento. Ele é super racional. Ele topa qualquer parada. O que quer continuar no casamento, não vê desse jeito. Não adianta. A gente militando aí, durante muitos anos eu fiz separação. Sempre tinha um feliz, equilibrado, vamos ser amigos, e o outro se descabelando. Chorando. Já vi homem chorar em sala de audiência. Isso só funciona quando um não gosta do um e o outro um não gosta do outro um. Quando já nenhum dos dois quer mais aquilo. Os dois já tem outro paquerinha, aí tudo bem, dá tudo certo. Agora, quando um quer e o outro não quer, não tem jeito de ser imparcial. Então, mas tem que ter a sobre o humano que isso nós... que você está falando. É ideal, mas eu acho que é sobre o humano. Mas o amor que o casal tem pelo filho deveria Deveria, você falou tudo, deveria. Eu concordo plenamente. Porque que foi dito anteriormente, a criança fica como uma moeda peteca. De troca, uma peteca. Numa prática perversa. A criança fica sendo um objeto de questões comezinhas, banais, brigas e ridículas. Você quer ver quando o outro parceiro arruma um namorado. Aí a mulher começa, ou o homem, aquele que arrumar o parceiro primeiro, começa a ser vítima das mais cruéis chantagens e perseguições, né? Que aí a gente já entra no outro tema, né? Justamente. Que é a questão da alienação parental. E do Queria que abandono você explicasse afetivo, para quem não sabe o que é, para o pessoal de casa, o que é a alienação parental e o abandono afetivo. A alienação parental é essa prática perversa de querer denegrir a imagem do outro pai, da outra mãe, criando histórias que não são verdadeiras, que o seu pai ou a sua mãe me traía, sendo que não é verdade, construindo uma imagem muito negativa do outro cônjuge, ex-cônjuge, enfim. Mas isso é uma prática perversa, a criança não tem nada a ver com isso. E como é que a lei lida com isso? Como se coíbe? Eu penso o seguinte, que o juiz, quando ele se defronta com um caso desse, eu acho que ele tem que ser canetudo. Ele tem que... O que é ser canetudo? Ele tem que meter a caneta, né, naquele que está praticando essa alienação parental, se entrar com uma ação, a indenização seja alta, coisa do tipo. Porque somente com uma postura severa... Mas aí nós estamos falando de ter que pagar alguma coisa? Se houver, pois pode combinar com uma ação de indenização. Vamos imaginar, uma pessoa que está em casa agora, está escutando esse programa e está vivendo essa situação. Está separado e o outro só fica falando mal para as crianças e denegrindo a imagem da criança. O que essa pessoa pode fazer? Aquela pessoa que tem a imagem denegrida pode propor uma ação de indenização. Por dano moral? Por dano moral. Que é um abuso de direito. Aliás, nem sei se existe esse direito, eu entendo que nem existiria esse direito. Mas e se o outro não tem dinheiro para pagar? Tem assistência judiciária? Não, mas se ele não tem dinheiro, ganha, mas não tem nada para pagar. Não tem nada para pagar, mas tem onde cair morto, tem que sofrer, tem que sofrer o streptus fora, aquela vergonha do fórum. Não pode ficar imune e impune a esse tipo de prática perversa que a criança não pode ficar sendo objeto de moeda de troca.
É que a gente já está falando de uma situação de tanta vulnerabilidade da criança, né, frente à separação, frente a ficar com um pai, com outro, ou com os dois, e ainda passar por isso, com certeza, aumenta muito mais o sofrimento dessa criança, e aí sim os transtornos emocionais que essa criança vai vir a ter, né, os possíveis problemas na juventude, em decorrência disso, de ter vivido tudo isso, ter sido alvo aí dessa situação, certamente aumenta os problemas em médio e longo prazo. Lembrando que nós temos que coisas provar. diferentes, Sim, né? sim. Porque de um lado existe aquele pai ou aquela mãe que ama o filho, só que tem a imagem denegrida. Então aí sofre a criança e sofre o pai e sofre a mãe. Mas na outra ponta tem o inverso, que é o caso do abandono afetivo. Aquele pai que ele separa da mãe, arruma outra namorada, o namorado não gosta da criança, e ele começa a gostar mais da namorada do que da criança. E principalmente se tiver Isso filho, é muito essa namorada. comum. Se a namorada tiver filho, ele gosta do filho da namorada. E o filho que ele tinha com a primeira mulher, que é dele, acaba ficando excluído. Acontece também com mulheres. Eu já vi um caso de uma mulher que arrumou um Amásio lá e tinha a criança, e o Amásio molestava a criança e ela protegia o Amásio. Então existe também dos dois lados isso. Mas a gente vê mais com os pais, porque geralmente quem sai de casa é o pai, né? E a mãe fica. Talvez isso também esteja mudando, né? Pode acontecer dos dois lados. Mas aquele que arruma uma outra relação e que tem filhos nessa outra relação, tende a abandonar afetivamente aqueles filhos da primeira relação, não é isso? Sim. É isso que é o abandono afetivo? Isso, nós tivemos até um caso emblemático que foi o primeiro que chegou até o STJ, que foi o pai, que tinha até muitas posses, foi condenado a uma indenização de R$200 mil para a filha. Por quê? Isso além dele ter que pagar a pensão. Além, não, tem nada a ver. É indenização. Explica para as pessoas que estão em casa a diferença. O que é o abandono afetivo e o que é a pensão? Não, a pensão, a partir do momento que ele não está com o filho, ele tem que pagar a pensão. Então, isso ele vai ser na medida da sua possibilidade e da necessidade da criança. Mas ele pode estar pagando a pensão e estar abandonando afetivamente. Sim, o que caracteriza, então, o abandono afetivo? O abandono afetivo é você não participar da vida do seu filho. Não vai buscar, não vai buscar, não fica busca, de buscar e não busca. É a indiferença. É a indiferença. E aí ele não participa das formaturas, não participa da vida do filho. E aí a mãe, no caso, tem direito de acionar esse nesse pai, caso que eu estou falando, a própria filha já estava na sua maioridade, ela já tinha completado 18 anos e ela processou o seu pai. Então ela tinha, esse pai, né, sempre pagou pensão e pagou uma pensão muito boa, né, durante todo o tempo que ela foi, né, e depois ele foi condenado porque ele não foi em nenhuma formatura de piano, nenhuma formatura da escola, não foi na formatura de faculdade dela. Mas aí a gente não está falando de uma mercantilização do amor? Até isso que não é ponto imoral? compra? Não é imoral a gente pergunta, trocar dinheiro por amor? Não é imoral isso? Essa é a pergunta que causa mais espanto, porque os tribunais se miscuindo, invadindo a vida das pessoas, obrigando. É possível condenar uma pessoa por não amar um pai, não amar o seu filho? Outro dia eu vi uma ação, eu achei muito engraçado. O moço não quis mais casar com a moça. Chegou na véspera do casamento, ele disse, não te amo mais. Não é? E aí a moça ingressou com a ação e foi toda aquela polêmica em torno disso. Gente, a pessoa tem direito de não amar, não ama mais, pronto, segue sua vida. Mas aí não era filho. Ele tem responsabilidade, né? Era outra relação. Mas eu acho que tem uma banalização do sentido da justiça. A pessoa não me ama, eu quero uma indenização. Ora, eu vou procurar outra pessoa que me ama. Vou pedir indenização porque eu não sou amado. Eu não entendo essa possibilidade. Naquele caso dos esponsais, teve até uma monografia ano passado sobre isso, da noiva que é abandonada lá durante os esponsais. Gente, então aí a pessoa, ela tem que casar com a pessoa que ela não ama mais, ou ela tem que pagar uma indenização? Eu acho que isso é ridículo. No caso dos pais é diferente. Tá, né? E a partir de qual momento o abandono? Essa é uma outra pergunta que causa espanto. Fala, quando? Não posso ser tão negligente, porque senão o pai pensando que se eu avançar a partir dessa linha, eu estarei abandonando afetivamente meu filho. Qual que é esse parâmetro? Qual que é essa linha? Se uma pessoa simplesmente saiu uma noite com a moça, não tomou as precauções e engravidou a moça, que nunca viu na vida. E aí? E esse filho?
Mas a responsabilidade do filho é tanto do marido, é tanto do pai, do Não, marido. tô falando, então, tanto mas do não é pai quanto possível. dela, Eu já né? vi alguns estudos falar, é possível amar essa criança? Não, certamente. O amor é uma relação, é um sentimento construído nas E relações. muitas vezes o ele nem amor sabe, não. fica fazendo ação de paternidade por um longo período. Você não verdade. sabe se é você, se é o outro. O amor certamente a gente não vai conseguir a partir de nenhum outro meio, né? Aham. É pelas relações, é pelo dia a dia, é um sentimento construído aí na relação, que pode se perder, que pode deixar de existir. Mas entendo que uma vez pais têm uma responsabilidade com Sim, relação ao filho, que não é claro. só uma responsabilidade financeira, né? É uma responsabilidade de cuidar. E não é só da mãe, né? Exatamente. Não fez sozinha, não né? é só da mãe. Então, É. aí não E aí a gente entra naquele caso que o Breno contou, que colocou que ficou com os dois pais. Pai é quem cria. Aquele lá criou esse filho, então o filho não quis que fosse retirado o nome dele da sua certidão de Na verdade, eu nascimento. acho que a indenização, ela não recompensa de forma Não, alguma, ela só certamente penaliza. Certamente. Para a criança que vai receber o dinheiro, que seria, né, como uma compensação pelo abandono afetivo, não existe compensação possível. Pode ser encarada até como uma forma de onerar aquele que não arca com suas responsabilidades, mas o afeto é irreparável. E talvez O amor um não pode sentimento ser de traduzido- justiça pela pessoa, né, que conseguiu. mas o amor não pode ser mas traduzido em certamente não moeda. Eu repara. acho que o dano emocional da criança Com que não é certeza. amada, que não tem a atenção dos pais, é algo que está fora do comércio, né? É um bem Certamente. fora do comércio e é um dano para a vida toda, é um dano irreparável. É uma decisão com caráter pedagógico, para fazer com que os pais Para pensem, evitar, né? cuidem, Para fazer exatamente, porque a lei ela não existe apenas para punir, mas também para educar a sociedade, não é? Sim. Gente, o papo está muito bom, o assunto poderia render ainda muitos programas, mas o Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você e até a próxima.